Fala pessoal, tudo bem? Vamos continuar? Vamos agora proceder ao estudo da ação de consignação e pagamento, que é o primeiro procedimento especial aí previsto no CPC, ali no artigo 539 e seguintes, tá? É, Vamos lá. Primeira observação. A ação de consignação e pagamento, de acordo com o STJ, ela tem uma natureza predominantemente declaratória, tá? E prevalece no STJ o entendimento de que na consignatória é possível se discutir a existência da dívida, ainda que seja necessário proceder a uma interpretação de cláusulas contratuais. Então, o STJ tem esse entendimento de que ela tem uma natureza predominantemente declaratória, mas é possível se discutir aí com relação à existência da dívida, interpretação de cláusulas contratuais, enfim. Tá? Bom, feito isso, eu queria dizer para vocês sobre as hipóteses da ação de consignação e pagamento. Onde é que está isso? Veja, o estudo da ação de consignação e pagamento, nós precisamos fazer um estudo sempre em conjunto com o direito material, não tem jeito. O estudo dos procedimentos especiais, ele precisa dessa simbiose, até porque os procedimentos especiais, como eu falei no vídeo anterior, eles são criados, são pensados justamente para tutelar o direito material. Então, essa simbiose, ela precisa existir. Tá? Nós vamos ver aqui, nós iremos ver que muitos procedimentos especiais há uma correlação com o Código Civil. Consignação e pagamento é um exemplo, inventário e partilha é um outro exemplo, interdição é outro exemplo. Então, nós vamos ver que o CPC conversa com o Código Civil e vice-versa. Tá? Então, essa informação é importante. Então, voltando, as hipóteses de cabimento da ação de consignação e pagamento, elas estão lá no artigo 335 do Código Civil. Esse artigo 335, a doutrina entende que ele é exemplificativo, ou seja, não taxativo. Então, além dessas hipóteses, outras podem surgir, desde que o devedor queira pagar e existe algum óbice para que o faça. Então, havendo essa premissa, ainda que não elencada aí no 335, é possível proceder à consignação em pagamento. E quais são essas hipóteses? Tá? O 335, nos seus incisos, ele diz o seguinte: inciso primeiro, vai ter lugar, então, a consignatória se o credor não puder ou, sem justa causa, recusar a receber o pagamento ou da quitação na forma devida. Esse é o primeiro inciso. Segundo, se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condições devidos. Ou seja, o credor não manda ninguém ou não vai receber o pagamento. Terceira, o credor foi incapaz de receber o pagamento, for desconhecido, for declarado ausente ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil. Eu não consigo efetuar o pagamento nesses casos. Então, posso me socorrer da consignatória. Inciso 4. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento. Essa é uma situação interessantíssima. Nós vamos ver que existe um procedimento diferente para esse caso. Aqui ocorre uma dúvida sobre quem é competente para receber o pagamento. Eu não sei para quem pagar. E quem paga mal, paga duas vezes. Então, nesse caso, é possível proceder à consignatória justamente para que se defina quem é o competente para receber o pagamento. Ok? E, por fim, quando pender litígio sobre o objeto do pagamento. Há uma discussão que envolva o pagamento. Para eu não incorrer em mora, eu vou lá e efetuo o depósito. Tá? Outra informação importante. A consignatória, ela não se dá apenas para pagamento de quantia, pecúnia. Não. A maioria dos casos envolve prestação pecuniária, envolve dinheiro. Na maioria é isso, tá? Só que é possível se valer da consignatória para efetuar o depósito de coisa certa ou incerta, então obrigação de dar coisa distinta de dinheiro. Essa coisa pode ser um bem imóvel, um imóvel, pode ser de natureza fungível ou infungível. Não me interessa isso, tá? Então, dinheiro e obrigação de dar, coisa certa ou incerta. Só ficou de fora as obrigações de fazer e não fazer, tá? As obrigações de fazer ou não fazer. Outra coisa, vocês já perceberam pelas hipóteses de cabimento, lá pelo 335 do Código Civil, e o CPC caminha nessa linha, que vão existir dois tipos de consignatório, dois tipos de procedimento, vamos dizer assim.
Tá? Eu tenho um procedimento que é típico para as hipóteses em que eu sei quem é o credor, só que eu não consigo efetuar o pagamento. Então, na primeira hipótese, não há dúvida de quem é o competente para receber o pagamento. Só que ele se recusa, ele não comparece para receber o pagamento, ele está em local inacessível. Então, aí eu tenho um procedimento que o CPC cuida especificamente disso. Eu sei para quem pagar. E eu tenho um outro procedimento, que é quando há dúvida sobre quem é o competente para receber isso. Eu não sei para quem pagar. E quem paga mal, paga duas vezes. Então, o código ele trouxe dois tipos de consignação. Quando eu sei para quem eu devo pagar, mas essa pessoa se recusa a receber o pagamento, se recusa a efetuar a dar a quitação. E um outro procedimento para as hipóteses em que eu não sei quem é que deve receber. Tá? Então, nós vamos ver isso de maneira separada. Tá? De maneira separada. Ok? Então, eu vou falar agora sobre o procedimento da consignação fundada na recusa em receber, que é a primeira hipótese que eu já falei. Ou seja, o procedimento fundado na recusa em receber. Eu sei para quem pagar. Eu sei para quem pagar. Só que ele se recusa a receber. Aqui não há dúvida com relação a quem é o competente para receber o pagamento. Tá? Essas hipóteses elas estão elencadas aí nos incisos 1º a 3º do 335 do Código Civil. Vamos a elas. Então, na verdade, vamos aos aspectos procedimentais. Né? Primeiro, competência. Competência. Tá? Competência. A competência ela veio tratada aí no artigo 540 do CPC, que diz que querer-se-á a consignação no lugar do pagamento. No lugar do pagamento. Tá? Então, a consignatória ela tem que ser proposta no lugar do pagamento. No lugar do pagamento. É isso que fala o 540. Tá? Agora, a gente precisa interpretar isso. De que maneira? De que maneira? Veja, aqui a gente precisa ir lá no direito civil. Por quê? Porque se a obrigação ela for quesível, que é a regra, salvo previsão contratual em sentido diverso, tá? Na obrigação quesível, incumbe ao credor mandar receber no tempo, lugar e em condições. E ele não faz. Então, na obrigação quesível, tá? A ação, então, onde que é o lugar do pagamento? Não é o credor que tem que comparecer para receber? Então, essa ação vai ser proposta no domicílio do autor, que é o devedor. Certo? O lugar do pagamento é no domicílio do devedor autor, porque era o credor que tem que comparecer para receber. Agora, se a obrigação for portável, o que significa uma obrigação portável? É aquela em que a iniciativa compete ao devedor, que deve procurar o credor no tempo, lugar e condições para efetuar o pagamento. Então, em sendo a obrigação portável, a ação tem que ser ajuizada no domicílio do réu, que é o credor. Certo? Entenderam? Então, o lugar do pagamento ele é definido pela natureza da obrigação. Tá? Se portável, o devedor deve buscar o credor para fazer o pagamento. A ação, então, vai ser proposta no domicílio do próprio autor. Autor, devedor. Agora, se for quesível, no domicílio do credor, réu. Certo? Ok? Veja, o 540, ele basicamente repete o que dispõe o artigo 53.3 D do CPC, tá? E aí nós temos uma regra de competência relativa, tá? Dessa forma, ela pode ser, então, alterada mediante, por exemplo, uma cláusula de eleição de foro, tá? 53.3D. É competente o foro do lugar,
de onde a obrigação deve ser satisfeita para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. Ok? Bom, legitimidade ativa e passiva. Quem pode propor a consignatória e quem vai figurar como requerido? Bom, a legitimidade ativa, isso é bem tranquilo, é do devedor, né? É quem compete efetuar o pagamento. Então, do devedor. Ele é que compete propor a ação de consignação. O Código também autoriza que os terceiros interessados, e mesmo não interessados, conforme as regras do direito civil, lá do 304, do Código Civil, possam propor ação de consignação em pagamento. Tá? Então, há a possibilidade aí de um terceiro propor essa ação. Isso é expresso aí no artigo 539. Nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou o terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia devida. Bom, então, legitimado ativo, devedor e terceiro. Quem é o legitimado passivo? Aqui é aquele que pode receber da quitação. E a gente sabe quem é, ou seja, é o credor. Tá? O credor morreu. Aí, sucessores ou os herdeiros no caso de falecimento. Tá? Isso é bem tranquilo. Certo? Bom, vamos lá. O depósito. Aqui interessante. Tá? A consignação ela pressupõe que o devedor ofereça ao credor determinada quantia ou um bem para cumprimento da obrigação. Tá? Então a gente precisa entender se for dinheiro ou se não for dinheiro, for coisa distinta de dinheiro. Se o objeto for dinheiro, prestem atenção aqui. Então eu quero depositar dinheiro, tá? Esse depósito pode ser feito de duas maneiras, tanto judicial como extrajudicial, tá? Judicial ou extrajudicial. Vamos lá, o depósito é extrajudicial. Como é que funciona isso? Essa situação ela vem regulada nos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 539. Tá? Veja, o depósito extrajudicial, de novo, só tem cabimento quando se tratar de pecúnia. Como é que eu faço? Eu vou num banco, eu vou numa instituição financeira, tá? No estabelecimento bancário oficial, onde houver, situado no lugar do pagamento, por óbvio, tá? E faço o depósito. O banco ele vai cientificar o credor por AR. Então, o banco vai falar, olha, fulano esteve aqui, efetuou um depósito de tanto, estou te notificando. Vai mandar um AR, tá? Nesse AR vai ser estipulado um prazo de 10 dias para que o credor recuse de maneira expressa. Veja, esse prazo de 10 dias não é processual, não tem uma ação ainda, tá? Esses 10 dias conta-se do retorno do aviso de recebimento, tá? Então, decorrido o prazo que é contado do retorno, o que pode acontecer? Não há manifestação de recusa. Se o credor não se manifestar, não recusar o recebimento, considera-se o devedor liberado da obrigação. E aí essa quantia que está lá no banco fica à disposição do credor. Veja, nesse caso não vai ter propositura de ação judicial, porque tudo se resolveu na via extra. Tá? Então, o credor não recusa. Vai lá, o devedor está liberado e o credor depois levanta o dinheiro. Agora, se o credor manifestar por escrito, recusando o depósito, competirá então a propositura, tá, de uma ação de consignação dentro de um mês, certo? E aí ele vai instruir a inicial com a prova do depósito, certo? Com a prova do depósito, ok? Em caso de procedência da consignação, o devedor estará livre das consequências da mora, juros, enfim, desde a época em que ele efetuou o depósito. Agora, houve a recusa por escrito e o devedor, então, não propõe a ação, tá? Não propõe a ação. Ele não fica livre da mora e ele próprio levanta o depósito, tá? Ele levanta o depósito, certo? E aí, só que aí ele não vai estar livre dos juros, da multa, da mora, enfim. Ok? Então, essa é a consignação extrajudicial. Meu tempo aqui do vídeo está acabando, eu vou fazer um segundo agora, continuando. Tá bom, gente?